Glória a Deus, graça e paz, mulheres plenas, mulheres lindas, abençoadas, escolhidas do Senhor. Vira para uma mulher linda e abençoada que está do seu lado e fala assim: como você está plena hoje? Fala, o que aconteceu que você está tão plena? Glória a Deus, aleluia. Coloca a mão no seu coração mais uma vez, vamos orar. Querido Espírito Santo, nós te honramos. Como é maravilhoso saber que o Senhor é real. Saber que o Senhor é presente nas nossas vidas. Como é bom sentir o teu toque. Como é bom poder a cada manhã saber que o Senhor está conosco. Muito obrigada, Senhor. Obrigada por essa noite, por cada mulher que conseguiu chegar aqui. Eu peço que o Senhor esteja falando com cada uma de uma forma personalizada, de uma forma especial. O Senhor sabe o que cada mulher aqui necessita ouvir nessa noite e que essa palavra venha trazer cura, libertação e fortalecimento sobre a vida de cada uma. Em o nome de Jesus, nós te honramos e declaramos que tu és para fazer aquilo que tu quiseres neste lugar. Em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Aleluia. Amém, amadas. Nós estamos começando hoje uma série de mensagens sobre inteligência emocional feminina. E nós vamos trazer aqui uma abordagem bíblica, fundamentada na palavra de Deus. Em alguns momentos vamos trazer alguns conhecimentos científicos também que são relevantes para nós podermos compreender melhor nossas emoções, que a gente possa aprender a administrar melhor as nossas emoções de uma forma inteligente e dessa forma também melhorar os nossos relacionamentos, porque uma mulher com inteligência emocional tem relacionamentos melhores, mais saudáveis, e assim também vive com mais qualidade. E conversando com o Senhor, eu senti no meu coração um desejo muito forte de falar sobre ansiedade nessa noite. E eu não sei se você sabe, mas o Brasil é um país ansioso. Ele é considerado o país mais ansioso do mundo. 18,6 milhões de brasileiros, 9,3% da população. É muita gente, né? Agora, quem nunca sentiu ansiedade em algum momento da vida? Acredito que a maioria, se não todos, todas aqui, em algum momento já sentiram certa ansiedade diante de alguma situação, de alguma circunstância, de algum momento que você viveu. Eu confesso que eu acho que eu não identificava, na verdade, porque a inteligência emocional ela tem a ver com você também saber reconhecer, você saber identificar, você ter um autoconhecimento, autoconsciência daquilo que você sente. Mas de um ano e meio, acho que um ano e meio, nós estamos em setembro quase, meu pai amado, estou meio perdido no tempo, um ano e meio para cá. Um pouco mais de um ano e meio, eu tive alguns episódios de ansiedade. E não chegaram a ser transtornos, mas em alguns momentos eu vi que estava ficando um pouco mais sério. E eu comecei a estudar um pouco mais sobre isso. E eu fui ali aprendendo e fui colocando em prática algumas ferramentas que eu aprendi, juntamente com o conhecimento bíblico que eu já tinha também. E eu comecei a ver resultados no alívio da ansiedade, diante daquelas situações que eu estava passando. Inclusive, até recentemente, eu também tive... eu estou finalizando uma especialização em psicologia positiva. E eu precisava fazer um TCC, ainda estou no caminho para concluir, na verdade. Orem por mim. E tantos desafios na igreja, tantas responsabilidades que a gente tem.
como mãe, como esposa, enfim, né, como líder. E eu não estava conseguindo fazer esse TCC, não estava conseguindo achar tempo para fazer. E o prazo correndo, e meu pai amado, aquela sensação, não vou dar conta. E aí tive que viajar para uma conferência, graças a Deus, maravilhosa conferência Inspira em São Paulo. Mas eu fui começando a ficar ansiosa, porque o tempo estava correndo, eu precisava entregar, e eu não achava tempo. E, enfim, eu falei, quando eu chegar da conferência, vou conseguir fazer. Vai dar certo, vou separar um tempo, né, minhas discípulas tenham paciência comigo, né, mas aí eu tive uma lesão na minha coluna. Aleluia. E quem já foi lesionado na coluna, né, sabe que é complicado, né, você fica com dor, você não consegue raciocinar direito. Então, né, fui, né, para mais uma sessão de, né, anti-inflamatórios, e, enfim, todo um processo, né, que agora já estou bem melhor, graças a Deus, né, ainda estou num processo de fortalecimento, mas já estou bem melhor. E, enfim, né, estou compartilhando com vocês essa experiência, porque com tudo isso, eu percebi que a ansiedade estava voltando, né, que eu havia sentido ano passado, né, em alguns momentos que a gente teve difícil, né, como família, né, perda de pessoas queridas que a gente teve, e eu percebi voltando, e eu comecei, né, a aplicar algumas estratégias, né, que eu já conhecia, ferramentas que eu já conhecia, e eu vi que funcionaram. E eu falei, eu preciso compartilhar isso, né, com as minhas queridas irmãs, amadas, e eu quero compartilhar com vocês hoje. Assim, gente, a ansiedade não é algo de hoje, né, não é desse tempo exclusivo que a gente está vivendo, é coisa muito antiga, né, lá da época de Jesus já, né. Então, mas eu acredito que nosso estilo de vida hoje nos leva a ter, né, mais ansiedade. Porque a mulher hoje ela tem que dar conta de muitas coisas. Não é mesmo, mulheres? Nós temos que dar conta de tanta coisa e às vezes ainda tem uma exigência sobre um padrão sobre as mulheres. A gente tem que dar conta de tudo e ainda estar bela, bonita, né, ajeitada, arrumada, senão, né, a gente não está boa o suficiente aos olhos das pessoas. E claro que a gente precisa, não precisa, na verdade, né, da aprovação dos homens. A gente precisa da aprovação do nosso Pai em relação a quem a gente é. Amém? Muitas vezes nós estamos buscando aprovação nos homens, né, para satisfazer, para suprir uma carência dentro de nós, que só Deus pode suprir, né? Mas, voltando aqui para a ansiedade, eu quero te perguntar, você acha que ansiedade é falta de fé? Vamos lá, vamos conversar sobre isso. A palavra grega para ansiedade é mirinas. É difícil falar, gente, essa palavra. Mas significa mente dividida. A ansiedade é um estado mental de viver hoje e amanhã ao mesmo tempo. Isso divide a nossa força. Para Jesus e para Paulo, né, e para Pedro também, é um sentimento típico de quem vive no futuro, se preocupando com as coisas que ainda vão acontecer. E todos nós ficamos ansiosos por alguma coisa. Mas existe um mito por trás disso. E o mito é que nós conseguimos controlar as coisas ao nos preocuparmos com ela. Então eu penso assim, eu vou conseguir controlar se eu me preocupar com isso. Eu vou conseguir controlar essa situação. Por mais que não seja algo que a gente verbalize, é algo que está dentro, né, no nosso inconsciente. A gente pensa isso, e por isso a gente fica ansioso, né? A gente acha que se nós ocuparmos a nossa mente com fatos e com circunstâncias, né, a gente ficar pensando a respeito daquilo, a gente vai controlar aquilo que muitas vezes é incontrolável. Então, a ansiedade diz assim, que se eu me preocupar com meu esposo, se eu me preocupar com os meus filhos, se eu me preocupar com as minhas metas, muitas vezes impossíveis de ser cumpridas, né? Se eu me preocupar com o meu trabalho, se eu levar isso comigo até a hora que eu vou dormir, então eu vou conseguir talvez controlar o que é incontrolável, muitas vezes. Então, a ansiedade, ela é uma preocupação descontrolada, a ponto de gerar sensações, muitas vezes também incontroláveis no corpo.
Então, muitas vezes você sente, né, um sufocamento sem ter alguém apertando você. É algo que te rouba a vida e muitas vezes geram enfermidades. Ela sufoca a sua felicidade mesmo você tendo muitos motivos para ser feliz. Então, a ansiedade muitas vezes está roubando a nossa felicidade, sendo que a gente tem muitos motivos para nos alegrarmos. Amadas, a verdade é que nós não fomos criadas para cultivar a ansiedade. E ninguém é ansioso de nascença. Então, a verdade é que nós aprendemos a ser ansiosas. Nós aprendemos a ser ansiosas em algum momento. E a verdade é que precisa de prática para a gente ficar bom. Mas a boa notícia é que, como é aprendido, também pode ser desaprendida. Da mesma forma que nós aprendemos, nós também podemos desaprender. E assim, não sou contra terapias. Existem situações mais graves, né, que realmente requer, né, um auxílio de um profissional, né, para que tudo entre em equilíbrio em algum momento, né? Então, às vezes, é uma questão química, uma questão hormonal, né, que precisa ali de uma pessoa mais especializada, né? Então, assim, existe a ansiedade, que é chamada ansiedade adaptativa, e os transtornos, né, quando já chega num momento mais grave. E a ansiedade adaptativa, todos nós podemos sentir, né? Então, em algum momento a gente pode, né, ter aquela sensação que a gente não vai dar conta, o desafio é muito grande, como eu estava sentindo. Mas eu sei que se eu não tivesse aplicado, né, algumas ferramentas, eu sei que eu poderia chegar ao momento de ficar com um transtorno. Amém? Quem está me entendendo aqui? Então, a gente vai conversar aqui sobre algumas atitudes que são verdadeiros remédios bíblicos. Então, talvez você fale assim, eu não sou ansiosa, glória a Deus. Eu não tenho ansiedade, glória a Deus. Mas aqui não é somente para quem está passando por essa situação, mas também para você prevenir e para que você, como uma mulher de Deus, possa ajudar alguém que está passando por essa situação. Amém? Amém, amadas? Glória a Deus. Só beber um pouquinho de água. Gente, então, como ser livre da ansiedade? Vamos ver aqui algumas atitudes. E, antes de mais nada, eu quero trazer duas mulheres da Bíblia, onde Jesus fala sobre ansiedade com elas. E esse texto está em Lucas 10. Nós vamos ler só o 41 e 42. E a palavra fala assim: E respondendo Jesus, disse-lhe: Marta, Marta, estás ansiosa e afadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. E Maria escolheu a boa parte, a qual não lhe será tirada. Conversamos sobre essas mulheres também no domingo, né? Então, trazendo aqui agora o outro texto que fala sobre elas, né? Domingo nós conversamos sobre o texto onde o irmão delas havia morrido. E nesse texto, Jesus havia ido para a casa deles, né? Da casa de Marta, Maria e seu irmão Lázaro. E aí ele, naquela ocasião, não cita Lázaro, mas cita que Maria estava aos pés de Jesus, aprendendo ali a palavra, conversando com Jesus, tendo um relacionamento. E Marta estava ocupada com os afazeres domésticos. Eu acredito que se Jesus estivesse na minha casa, eu com certeza ia querer servir a melhor refeição para ele. Amém? Amém, gente? Eu ia querer servir a melhor refeição, eu ia querer deixar o ambiente agradável, mas eu ia querer também estar aos pés dele, amém? E Marta era essa mulher que estava fazendo tudo, mas Maria estava aos pés de Jesus. Então, em algum momento, Marta fica irritada, chateada. Jesus, você não está vendo? Você não está vendo que Maria está aí, parada, enquanto eu estou aqui fazendo tudo sozinha? Parece até briga de irmã. Não sei se aqui quem tem irmã é mulher, né? Mas é aquela coisa. Ela lavou a louça, né? Eu lavei a louça, eu fiz isso e fulano não fez nada, né?
Então, assim, aquela briga de irmã, mas Jesus percebeu que Marta estava ansiosa. Amém? Porque Ele é o mestre em sondar corações. Deixa eu falar uma coisa para você. Jesus é mestre em sondar os corações. Ele sabe o que está por trás de cada palavra que nós falamos. Ele sabe o que está por trás de cada atitude que nós temos. E Ele sabe o que está passando no nosso coração. E Ele conhecia o coração de Marta. Ele percebeu que Marta estava ansiosa. E aquela ansiedade estava impedindo Marta de desfrutar da melhor parte da vida. Da melhor parte daquele dia, daquele momento. Maria estava desfrutando da melhor parte, que não lhe seria tirada. E eu acredito que o problema não era em si, porque Marta estava trabalhando, amém? Porque Jesus também se agrada de quando nós estamos servindo Ele. Mas a questão aqui é que Marta estava carregando um sentimento que não devia estar. Porque se nós estamos servindo o Mestre, nós devemos servir com alegria, amém? E não preocupadas com aquilo que a outra possa estar ou não fazendo. Mas voltando aqui, falando sobre essa questão, nós vemos aqui que Jesus não exortou Marta dizendo que ela estava com falta de fé. Você percebe que nesse texto, Jesus não falou assim: Marta, que falta de fé é a sua, mulher? Você está ansiosa. Você não está acreditando em mim. Não foi isso que Jesus falou. Jesus falou assim: Marta, é o seguinte, você está ansiosa e afadigada com muitas coisas. Maria escolheu a melhor parte. E essa não será tirada. Ele fala assim: uma coisa é necessária. Mas Marta, perdão, faltou uma palavra aqui, está fadigada com muitas coisas, mas uma só é necessária. Uma só coisa é necessária. E que coisa é essa? O que Maria estava fazendo? Maria estava aos pés de Jesus, ouvindo a voz dele. Amém? Ela estava aos pés de Jesus, tendo um relacionamento com ele. Ela estava aos pés de Jesus, tendo comunhão com ele. E essa parte não seria tirada. Aquele momento que ela estava vivendo ia marcar a vida dela para sempre. Amém? Então, a primeira coisa que eu apreendo, dessa palavra, que nós devemos ter como atitude para sermos livres da ansiedade, é que precisamos fazer do relacionamento com Deus a prioridade da nossa vida. Então, faça do seu relacionamento com Deus a prioridade da sua vida. Cuidar da casa é importante, gente? Sim ou não? Sim, precisamos cuidar da casa. Cuidar dos filhos é importante. Cuidar do esposo, para quem tem, é importante. Você cuidar aí dos seus estudos, se dedicar nos seus estudos, aquelas que são estudantes ainda, ou você se esmerar, se dedicar com zelo no seu trabalho, na sua empresa, é importante? Com certeza é importante. Ter um momento de lazer é importante? Sim ou não, gente? Sim, gente, a gente precisa também de momentos de lazer, mas existe uma prioridade sobre todas essas coisas. E o perigo é quando nós nos envolvemos em tantas coisas importantes e deixamos de priorizar o mais importante. E deixamos de dar prioridade ao mais importante. Se Marta estava chateada porque Maria estava ali, ela poderia ter largado tudo. Porque tem momento que você vai ter que largar tudo, mulher. Tem momento que você vai ter que deixar a casa lá bagunçada. Se você não está tendo tempo para se relacionar com Deus,
Você vai ter que ter um momento que você vai, não, agora eu vou parar tudo aqui e eu vou para o meu quarto. Eu vou buscar a Deus. Eu vou ter meu relacionamento com Ele. Eu vou ter meu tempo de intimidade com Ele. Porque a verdade é que os afazeres, as diversas atribuições que nós temos, e algumas aqui tem muitas mesmo. Algumas eu conheço aqui, tem muitas mesmo. É bênção. Mas isso por si só já pode nos deixar ansiosos. E se a gente não priorizar o que é mais importante, então nós perdemos o contato, a conexão com aquele que é poderoso para trazer descanso à nossa alma. Ele mesmo falou: vinde a mim todos os que estão cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. O nosso alívio vem na presença dele. Então, a gente precisa reconhecer isso e voltar ao lugar de comunhão. Se esse é o seu caso, se você não tem conseguido priorizar o seu relacionamento com Deus, se você não tem conseguido separar todos os dias um tempo para estar a sós com Deus, um tempo para você ter intimidade com Ele, para você falar dos seus segredos, coisas do seu coração, é preciso voltar a este lugar, onde ouvir a voz dEle se torna a coisa mais importante da nossa vida. Você pode dizer amém? Então, a ansiedade não é falta de fé, mas é um convite para um relacionamento mais íntimo. Se você está ansiosa, Jesus faz um convite para você gerar mais intimidade com Ele. Lá em Isaías 26:3, a palavra fala assim: tu conservarás em perfeita paz aquele cuja mente está em ti, porque ele confia em ti. Para ser livre da ansiedade, confie que Deus é poderoso para cuidar de você. Confie no cuidado de Deus. Isso parece tão simples, mas isso é profundo. Porque nós colocamos a nossa confiança em tantas coisas. Nós podemos colocar a nossa confiança em bens, naquilo que a gente possui. Podemos colocar a nossa confiança na nossa capacidade. Porque eu sei que aqui tem muitas mulheres, meu Deus, talentosas demais, habilidosas demais. Mulheres aqui de ponta, amém? Amém, gente? Você é essa mulher, amém? E muitas vezes nós podemos estar confiando em nós mesmas ou em alguém e não conseguindo confiar no cuidado de Deus. Então a gente tem que se lembrar de quem Deus é na nossa vida para vencermos a ansiedade. Quando Jesus falou sobre ansiedade, lá em Mateus 6, 25, 34, ele fala que Deus é poderoso para cuidar de toda a sua criação. Deus é poderoso para cuidar das aves do céu, dos lírios do campo. Ele é poderoso para vestir os lírios do campo. E quão dirá nós, que somos filhas amadas de Deus? Se Ele cuida da erva que um dia nasce e no outro dia morreu, quão dirá das suas filhas? Nós somos mais valiosas para Deus do que qualquer outra coisa, amém? Se Deus cuida dos pássaros, não deixa eles sem o seu alimento. Se Deus cuida da natureza, quão dirá de nós, que fomos modeladas pelas mãos do Senhor, de uma forma tão especial. Ele nos criou, Ele modelou você. Você é a joia, a obra-prima da criação de Deus. Então, se Deus cuida de toda a sua criação, quão dirá de você? O Salmo 23 é um dos mais queridos da Bíblia. Ele nos apresenta Deus como Deus realmente é. É uma autêntica fotografia de Deus. E ele foi escrito por Davi, um homem que tinha um relacionamento profundo com Deus.
Lá em Salmo 23 fala assim: o Senhor é o meu pastor, e de nada terei falta. Um pastor, amadas, ele supre as necessidades. Um pastor, ele provê alimentação e abrigo, que são as necessidades básicas de uma ovelha. Talvez a gente, esse linguajar, a gente não compreenda tanto porque, né, nós não convivemos com isso, né? Mas quando Davi falou, o Senhor é o meu pastor, nós temos que nos lembrar que Davi foi um pastor de ovelhas, amém? Então, ele pensava assim: eu cuido das minhas ovelhas com tanta dedicação, não deixo faltar alimento, não deixo os lobos atacarem. Olha, Davi foi aquele que matou urso e leão para proteger as suas ovelhas. Então, veja bem, eu fico pensando, né, eu entro assim na memória de Davi, tento entrar no pensamento dele. Se eu, que sou falho, humano, se eu cuido das minhas ovelhas com tanta dedicação, imagine o meu Deus. Como Ele é poderoso para cuidar de mim. E então ele faz o Salmo 23, o Senhor é o meu pastor, e
e descansar na suficiência de Jesus. Para ser livre da ansiedade, aquete a sua alma e descarregue tudo na mesa da comunhão. O que te deixa ansiosa? Você sabe o que te deixa ansiosa? O que tira você do sério? E até te leva a perguntar, será que um dia isso vai dar certo? Será que eu vou um dia conseguir? Será que eu vou ser livre disso um dia? Será que eu vou conseguir ser livre desse sentimento? É interessante a gente saber o que nos causa. Quais são os gatilhos que nos levam a nos sentirmos ansiosas. E sabendo disso, fica mais fácil para você conseguir trabalhar e ser livre disso. E quando eu falo trabalhar, na verdade eu estou falando uma parte que é entregar, que é você descarregar na mesa da comunhão. Lá em 1 Pedro 5,7, a palavra fala assim: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Agora, lançar é uma palavra agressiva. Lançar, quando Pedro fala dessa palavra, ele está falando algo como descarregar, despejar, soltar. Ele não está falando aqui, só entrega. Não, é você lançar. Amém? Você descarregar. Então, é uma disposição forte. E aí que está o nosso trabalho, amém? Então, essa disposição forte para deixar na mesa da comunhão. Eu gosto muito de meditar sobre a vida de Davi. Então, Davi, esse homem, né, que desde jovem teve que lidar com ursos e leões, teve que enfrentar ursos e leões para proteger as suas ovelhas, mas que isso só era uma preparação para o que vinha na frente, porque ele foi perseguido cruelmente pelo rei Saul, por aquele que deveria protegê-lo, por anos e anos e anos da vida dele. Davi, ele teve muitos inimigos, além de Saul. E nós podemos pensar quantas situações difíceis esse homem passou. Quantas situações em que ele teria razões para estar cheio de medos, de fobias, né? Mas a gente vê aqui que Davi, ele sabia extravasar todos os seus medos, todas as suas angústias diante de Deus. Ele sabia como entregar tudo aquilo que afligia o coração dele ao Pai. Ele sabia se derramar na presença de Deus, abrir o seu coração, rasgar a sua alma. Ele sabia fazer isso. E nós vemos isso através dos salmos que tantos nos abençoam, amém? Como nós somos abençoadas através dos salmos. E tem um salmo, que é o Salmo 70, versículo 1 a 5, fala assim: apressa-te, ó Deus, em livrar-me. Senhor, apressa-te em ajudar-me. Fiquem envergonhados e confundidos os que procuram a minha alma. Tornem atrás e confundam-se os que me desejam o mal. Voltem as costas, cobertos de vergonha, os que dizem, folguem-se e alegrem-se em ti todos os que te buscam, e aqueles que amam a tua salvação, digam continuamente, engrandecido seja Deus. Eu, porém, estou aflito e necessitado. Apressa-te por mim, ó Deus, tu és o meu auxílio e o meu libertador. Não te detenhas. Então, nesse salmo aqui, nós podemos ver um momento de muita angústia na vida de Davi, em que ele fala assim: Senhor, apressa-te em me ajudar.
Situação tá difícil. Você já chegou assim, diante de Deus? Senhor, vem correndo. Vem correndo aqui, Senhor, porque eu não estou aguentando mais. Tá difícil. Tá complicado. Tá doendo. É muita opressão. Vem correndo, Pai. Davi nos ensina a descarregar tudo que nos aflige na mesa da comunhão. Então esse é apenas um dos salmos, mas em muitos a gente vai encontrar palavras parecidas com essa. Então a gente não precisa ter, vamos dizer assim, palavras bonitas, enfeitadas, para chegar diante de Deus. Tudo que Deus quer é sinceridade. Senhor, está doendo. Senhor, eu estou triste, estou angustiada. Senhor, eu não consigo mais viver assim. Eu estou me sentindo sufocada. Eu não aguento mais essa opressão. Diante de Deus a gente não pode ter reservas. Então, tudo o que nos deixa estressada, irritadas, agitadas, tudo precisa ser entregue. Todo medo, toda preocupação, toda aflição, toda necessidade, tudo a gente tem que lançar na mesa da comunhão. Lembra de Maria? Por que Maria estava tão calminha? Por que Maria estava tão tranquila? Ela estava aos pés de Jesus. E claro que em algum momento ela devia estar trabalhando também. Eu não acredito que ela ficava só aos pés de Jesus, mas toda oportunidade ela corria aos pés dele. Esperta essa menina. Então descarregue sobre ele. Aprenda a transformar toda a pressão que a vida te impõe em oração. Tem muita pressão. Transforme em oração. A ansiedade não muda coisa alguma, mas a oração muda tudo. A oração é uma terapia incrível para combater o estresse. E isso até a ciência já está concordando. Acredita? No curso que eu estou fazendo, dados científicos mostram o poder da oração. Claro que eles não entram em questão de religião, mas eles falam, né, como a oração ajuda as pessoas que estão passando por depressão. Eles fazem estudos, né, pesquisas com diversas, né, várias pessoas, vários grupos de pessoas, para saber o efeito que a oração faz. E descobriram que é uma terapia incrível. Que as pessoas, depois que se conectam com Deus, ou com aquilo que elas acreditam, no caso, né, da ciência, que eles não colocam religião, né, não colocam nosso Deus, né? A gente aqui fala do Senhor. Mas eles falam que as pessoas, eles veem a melhora, a transformação, realmente, no ânimo, nas emoções das pessoas. Mas, enfim, Davi sabia quem Deus era na sua vida. E ele transformava toda a pressão em oração. Agora, outra estratégia incrível que Davi tinha era o louvor. Era o louvor. Nós vemos em diversas vezes. Tem uns salmos, se eu não me engano, é 46, não tenho certeza. Não é 46 não. Não lembro qual que é o salmo. Mas ele fala assim: desperta, minha alma. Desperta. Desperta, canta, salmodia. Então ele dava ordens para a própria alma dele cantar, salmodiar. Desperta a harpa, desperta a lira. Ele fala: desperta, você precisa cantar. Você precisa louvar, você precisa engrandecer o Senhor. Porque quando você começa a louvar, quando você começa a cantar ao Senhor, você também está
atraindo sobre a sua vida a paz de Deus, que excede todo entendimento. Quando a gente escolhe louvar a Deus em meio às circunstâncias difíceis da vida, nós criamos uma atmosfera na qual Deus pode se manifestar. Porque Deus habita em meio aos louvores do seu povo, amém? Então, quando escolhemos louvar a Deus em meio às crises da vida, o nosso coração ele é tomado pela paz que excede todo entendimento. Sabe, nos momentos mais difíceis, mais angustiantes que eu já passei na minha vida, eu encontrei força em meio à adoração, em meio ao louvor. Às vezes a gente não tem nem força, mas a gente precisa começar. A gente precisa fazer que nem Davi. Desperta minha alma e louve ao Senhor. Desperta minha alma e louve ao Senhor. Amém, queridas? Amém? Doutora Caroline Leaf é uma renomada neurocientista cristã. Eu li o livro dela, chama Ative o Seu Cérebro. Eu super indico, é uma leitura um pouco densa, mas para quem gosta, fantástica. Fantástica, ela traz ali, aliada à ciência, todas as descobertas da ciência, tudo ela faz a aplicação com a palavra de Deus. É incrível, porque nós vemos como que a ciência e a palavra não são inimigas. Muitas pessoas, muitos cientistas se levantaram para criar essa barreira. Mas hoje, muitos já têm reconhecido que, de fato, né, a palavra de Deus, muitos fundamentos da palavra de Deus, eles se aliam, né, a descobertas científicas, porque, afinal de contas, Deus que deu sabedoria e inteligência para o homem, né, criar, né, as invenções, fazer tantos medicamentos para tratar doenças e, enfim, tratar tantos problemas de saúde, a medicina, amém? Enfim, a frase dela é: quando direcionamos nosso descanso pela introspecção, autorreflexão e oração, quando monitoramos nossos pensamentos, quando memorizamos e citamos a palavra de Deus e quando desenvolvemos nossa mente intelectualmente, nós aumentamos a rede neural em modo padrão, que melhora o funcionamento do cérebro e a saúde espiritual, física e mental. Então, nós vemos aqui, né? Nós vemos aqui que, olha só, ela fala sobre nós, né? Direcionar pela introspecção, autorreflexão e oração. O que a gente faz quando a gente tem o nosso tempo com Deus? A gente fica em um momento, né, introspectivo, onde você vai falar com o Senhor, pedir para o Senhor sondar teu coração. Você vai falar com Deus, você vai meditar na palavra, você vai memorizar as escrituras. Você vai separar esse momento. E aí você vai pegar a palavra, você vai citar ela, você vai memorizar ela, você vai afirmar ela sobre a sua vida. Então tudo isso tem um efeito sobre o nosso corpo. E se nós deixamos, se nós nos esquecemos de fazer isso, então a nossa alma vai ficando vulnerável a vários ataques do inimigo. Então nós precisamos nos fortalecer com a palavra, aquietar o coração, meditar, orar, memorizar e declarar a palavra de Deus melhora a nossa saúde física, espiritual e mental. Para nós sermos livres da ansiedade, mais um ponto aqui que eu coloquei: desfrute o presente e viva o hoje. Desfrute do presente e viva o hoje. Pode passar o slide. Lá em Mateus 6,34, fala assim: não fiquem preocupados com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã trará as suas próprias preocupações. Para cada dia bastam as suas próprias dificuldades. Então Jesus está dizendo assim: não abra o guarda-chuvas enquanto não está chovendo. Não abra o guarda-chuva, não está chovendo ainda. Ainda não chegou amanhã. Deixa eu falar uma coisa para você. O seu hoje, o seu presente, é uma dádiva de Deus.
Precisamos desfrutar do presente que Deus deu para nós. O seu passado não vai mais voltar. Nós não temos mais acesso ao nosso passado. O nosso futuro ainda não nos pertence. O seu hoje é uma dádiva, é um presente. Às vezes, nós estamos aqui no presente, pensando no que a gente tem que fazer quando chegar em casa. Não sei se, acho que não aconteceu com vocês, mas comigo já. A gente está num culto para adorar a Deus e a gente está pensando, o que eu vou comer quando eu sair daqui? A gente está pensando, amanhã eu tenho que fazer isso, isso e isso, e já começa a listar todas as tarefas que a gente tem que fazer. Começando desde a hora que a gente acorda, arruma menino para ir para a escola, toda aquela luta que ainda é, né? A mãe, né, que tem criança pequena, se não, outra rotina. Muitas vezes a gente está ali com o esposo, quem é casada. Você está ali naquele momento só com ele, mas está pensando em outra coisa. Em vez de estar conectada com aquele momento, às vezes você está pensando em uma coisa que você tem que resolver, em alguma coisa em casa que você deixou de fazer, ou no seu trabalho. Às vezes está ali com seus filhos, mas você não consegue desfrutar daquele momento. Eu me arrependo. Eu me arrependo de muitos momentos em que eu estava presente, mas apenas fisicamente. Porque mentalmente eu estava preocupada com o que eu tinha que fazer no amanhã. Existem momentos que não vão voltar. O filho cresce, os anos passam. Um momento como esse é único. Embora todo mês nós temos a nossa reunião. Mas o que Deus quer fazer na sua vida em cada momento que você está. O que Deus quer liberar hoje sobre você. Às vezes o teu coração, a disposição do teu coração vai definir se você vai receber ou não. Porque às vezes o Espírito está passeando. Ele está aqui querendo liberar, mas de repente você está conectada com o amanhã. Você não está conectada no seu espírito e na sua mente. Os momentos mais incríveis que você passou, pode notar, foram momentos em que você conseguiu conectar a sua alma, o seu espírito, junto com o seu corpo, aquele momento. Provavelmente foi as experiências mais maravilhosas que você já teve. Desfrute do hoje. Desfrute do seu presente. Se eu estou com meus filhos, eu preciso estar 100%. Eu preciso viver intensamente. E eu preciso, muitas vezes, me esforçar para isso. Porque se a nossa mente já está tão habituada a ficar preocupada com o amanhã, a gente não consegue se concentrar. Se eu estou com meu esposo, eu tenho que me concentrar naquele momento que eu estou com ele. Se eu estou num culto desse, eu preciso me concentrar nesse momento, em ouvir a Deus, em adorar a Deus, em servir para aquelas que estão servindo, em servir da melhor forma, com o meu melhor, com todo o meu amor. Porque isso faz toda a diferença. Isso é viver. Isso é a vida que Deus planejou para nós. Muitas vezes nós estamos insatisfeitas, porque estamos nos conectando muito com o nosso amanhã, desconectadas do nosso hoje. E o amanhã chega, mas aí você está conectada novamente com o outro amanhã, e deixa de viver aquele momento, que é único,
Isso é preciso uma atitude intencional. Você vai ter que orar por isso também. Me ajuda, Senhor. Algumas vezes eu fiz isso. E algumas vezes eu criei afirmações poderosas. Eu vivo o presente e desfruto de cada momento. Eu vivo no presente e desfruto de cada momento. Algumas vezes eu tive que falar isso para mim. Enquanto eu estava ali com a minha família, às vezes preocupado com alguma coisa da igreja que eu tinha que fazer, resolver. Alguma discípula que eu tinha que atender. Mas eu estava com a minha família. Então eu falava, eu vivo no presente, desfruto de cada momento. Eu treinar, é um treino. Eu precisei treinar o meu cérebro e até hoje eu preciso vigiar. Então, focalize-se em viver um dia de cada vez. Isso requer treinamento, persistência. Todos os dias você pode se perguntar: será que eu estou conectada com esse momento que eu estou vivendo? Ou será que eu estou me preocupando com o amanhã? Será que eu estou sofrendo por antecipação? Alguns anos atrás, eu li um livro que me ajudou muito. Estou tentando lembrar o nome dele, é da Joyce Meyer. Reduza-me ao amor. Lembrei. E nesse livro, não sei nem se a gente vai fugir um pouco, mas nesse livro, fala sobre nós criarmos, pensarmos, acreditarmos sempre no melhor das pessoas. E nunca no pior. Ah, mas se a pessoa fizer algo. Se você acreditar no melhor, mesmo que ela em algum momento te traia, te fira, você vai ter um coração, você vai sofrer menos. E aconteceu isso com a gente. Quando aconteceu uma traição no ministério, eu tinha acabado de ler esse livro. E eu não acreditava no que estava acontecendo. E tu pode dizer assim, mas você foi muito inocente. Talvez, mas isso me protegeu. Eu não sofri por antecipação naquela situação. Porque eu acreditar no melhor das pessoas. Só realmente quando tudo tinha acontecido, eu falei, aconteceu mesmo. Aconteceu mesmo. Eles traíram mesmo. Mas eu não sofri por antecipação. Às vezes a gente está sofrendo por antecipação, por coisas que nunca vão acontecer. A maioria das coisas as quais você pensa que podem acontecer, nunca vão acontecer. Mas algumas delas você pode atrair. Porque se você pensar continuamente em algo, continuamente, você pode atrair aquilo por causa do medo. Lembra de Jó? Aquilo que eu temia me sobreveio. Então temos que treinar a nossa mente com a palavra de Deus, memorizando a palavra, profetizando ela sobre a nossa vida, tendo afirmações poderosas dentro de nós, para que nós possamos usar em momentos específicos. Em alguns momentos em que eu estava ansiosa, eu orava, eu colocava diante de Deus, eu lia as escrituras, e eu precisava estudar. E agora, que a mente não para, acelerada. E uma das coisas que eu ouvi esses dias, e faz todo sentido, é que nós temos um déficit de natureza, pelo menos eu tenho, né? Temos um déficit de natureza. Tem gente que vai sempre para as colônias, né? Essas pessoas não. Eu sou muito urbana. E a contemplação, veja, o que Jesus falou? Olha só, quando lá em Mateus 6, Jesus começa a falar da natureza. Olhai para as aves do céu, olhai para os lírios do campo. Você contemplar a natureza
é algo que te ajuda a você tranquilizar a sua mente. Então, como eu não tinha muita natureza, somente algumas árvores em frente da minha casa, que eu ficava olhando também. Então, depois de tudo, de eu orar, ler a palavra, eu ia lá para aquelas árvores, olhava. Aí, senão, eu ia lá para o computador, colocava aqueles vídeos de natureza. Ficava ali uns 10 minutos, ouvindo música instrumental e olhando aquelas paisagens. Contemplar o belo. Contemplar a criação. Isso é algo que ajuda, é uma terapia para combater também a ansiedade. Sabe, vencer a ansiedade é uma escolha a ser feita diariamente. Não tem um curso, uma pregação ou um livro que vai te imunizar de ficar ansiosa. Seria bom, né? Não existe uma experiência espiritual que você vai passar um dia e que vai te deixar imune contra a ansiedade. O antídoto para a ansiedade é uma escolha diária. Às vezes, hora após hora. Momento após momento. Em que nós dizemos, Senhor, eu creio que Tu és o pastor da minha vida. Por isso o Senhor vai me guiar mansamente pelas águas de descanso. Quem que está no comando da sua vida? Quem dá as ordens? Se eu estou no comando, eu tenho razão para ficar ansiosa, porque eu não vou dar conta mesmo. Mas se Deus está no comando, a responsabilidade é dele. E ele tem capacidade para dar conta do recado. Antes de dormir hoje, leia o Salmo 23 mais uma vez. É um salmo que a gente nunca pode cansar de ler. Ele é um salmo intensamente pessoal. Fala de um relacionamento pessoal com Deus. E é de grande auxílio para vencermos todo estresse, toda ansiedade. Minha linda, Deus te ama. Deus, Ele se importa com você. Deus se importa com os seus sentimentos. Deus se importa com a sua história. Deus quer te ver bem. Ele tem o poder para te ajudar. Um dos piores efeitos que a ansiedade pode causar na nossa vida é que quando a gente está muito ansiosa, muitas vezes a gente fica até confusa. E a gente pode duvidar do poder de Deus para nos salvar, para nos curar, para nos libertar. Por isso, temos que combater. Por isso, temos que saber como prevenir. E se tem alguém que você conhece que talvez está sofrendo com isso, ore por ela, converse. Porque o silêncio, quando a pessoa mantém aquilo que ela está sentindo em segredo, é mais difícil ela vencer. Tem pessoas que às vezes não têm alguém com quem compartilhar as suas dores. E talvez você pode ser um ombro amigo para ouvir e para orar com essa pessoa. Eu queria que você se colocasse em pé no seu lugar. Poderíamos falar de mais algumas chaves aqui, mas nosso tempo não permite. Mas eu gostaria que você guardasse no seu coração. Essa mensagem vai ficar também no YouTube, se você não anotou. Feche os seus olhos. Deus te ama muito, querida. Ele convida você
a trocar de todo entendimento. A Bíblia fala assim que nós não devemos andar ansiosos por coisa alguma. Antes, devemos levar tudo a Ele em oração, com súplicas e ações de graças. E a paz que excede todo entendimento guardará o nosso coração e a nossa mente em Cristo Jesus. Leve a Ele. Nessa noite eu quero convidar você, mulher, a levar a Jesus, a descarregar na mesa da comunhão tudo que pode estar causando ansiedade em você. Tudo que pode estar gerando ansiedade, descarregue. Eu não sei se você chegou aqui, você está ansiosa. Eu não sei se você talvez já está com um transtorno. Mas eu sei que o Senhor, Ele está neste lugar. E Ele quer tocar você. Feche os seus olhos e comece a falar com Ele. Derrame teu coração na presença dEle. Descarregue tudo na mesa da comunhão, porque Ele está aqui. E Ele preparou um banquete para as suas filhas. Ele preparou um banquete para as suas amadas. Desfrute do banquete que o Pai preparou para você. Entregue tudo para Ele. O meu combustível para continuar. Jesus é a calmaria, o aconchego dos meus dias, o meu alicerce pra não desistir. Não tá sendo fácil aqui, mas eu tenho que seguir. Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansada e não quero mais. Tô exausta e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. E nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fique aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso sempre em ti? Tá tão complicado, Pai. Eu confesso, eu tô cansada, mas tô exausta e com medo. Tem dias que o peito aperta, tem dias que o fardo pesa. Nem que fosse arrastando, eu não volto pra trás. Fique aqui comigo e não sai mais. És o meu alívio, tudo que eu preciso bem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos,
Levanta as suas mãos para os céus e fala: Jesus, tu és o meu alívio. Vem sobre mim nessa noite. Vem sobre as suas filhas nessa noite, Abba. Sobre cada mulher que está aqui, Senhor. Sobre cada filhinha tua que está aqui nessa noite. O Senhor sabe, Pai, o que cada uma tem enfrentado. Oh Deus, o Senhor sabe a luta que cada uma tem passado. Eu peço que o Senhor venha nessa noite sobre aquelas, Pai, que têm estado ansiosas. Eu peço, Senhor, que o Senhor venha sobre elas, liberando, Senhor, o teu alívio, trazendo descanso, trazendo renovo, removendo, Senhor, todo fardo pesado, todo fardo pesado de ansiedade, de preocupação. Vem, Senhor, arrancando esse fardo pesado. Vem, Senhor, removendo, Senhor, essa angústia. Vem removendo, Senhor, essas sensações desagradáveis que a ansiedade causa. Esse apertamento no peito. Remove, Senhor. Vem com as suas mãos poderosas nessa noite. Toma tuas filhas. Toma as tuas amadas. Porque o Senhor é o nosso pastor. E nós nos sentimos protegidas nos teus braços. Nós sabemos que o Senhor tem poder para cuidar de nós. O Senhor é aquele que nos protege de todo inimigo que tenta contra as nossas almas. O Senhor é aquele que nos guia quando nós estamos confusas, quando nós não sabemos para onde ir. Nós podemos ter a certeza que o Senhor nos guiará. Nós podemos ter a certeza que o Senhor nos conduzirá pelas águas tranquilas. Oh, tu és o meu alívio. És o meu alívio. Tudo que eu preciso, vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desisti, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos, dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso é só em ti. És o meu alívio. És o meu alívio. És o meu alívio. O Senhor, Ele quer trazer algo novo sobre a sua vida nessa noite. Eu não ia chamar aqui na frente, mas eu sinto que eu preciso chamar. Você que quer receber oração, você que tem necessidade de um toque do Senhor diferente sobre a sua vida, sobre as suas emoções nessa noite. Quero chamar você aqui, enquanto as outras continuam em espírito de oração, pode continuar a música. Quero chamar você aqui hoje. Quer receber a oração para que as suas emoções sejam fortalecidas em Deus. Talvez você tenha estado ansiosa. E se você quer ser livre, se você quer que nós oremos por você, eu quero convidar você para vir aqui. Não precisa ter vergonha. Se você quer oração, pode vir. Se você tem estado ansiosa, ou talvez o estresse mesmo do dia a dia tem deixado você angustiada, abatida. Talvez você tenha sentido medo diante de algumas circunstâncias que você tem passado. Nós queremos orar por você. És o meu alívio.
direciona todos os dias pra eu não parar. Jesus pra avançar. És o meu alívio, a força e o ânimo que eu necessito pra prosseguir. Se eu não desistir, o motivo é porque sempre esteve aqui. Nos piores momentos dizendo que nunca desiste de mim. Pra onde eu irei se o que eu preciso sou em ti? És o meu alívio, és o meu alívio. Pai, eu coloco cada mulher aqui, Senhor, na tua presença. Eu peço que nessa noite o Senhor venha, que a tua paz que excede todo o entendimento, a tua paz, Senhor, que traz, Senhor, descanso, que traz alívio, que traz refrigério, vem sobre as tuas filhinhas, Senhor, que deram um passo aqui, em direção ao altar nessa noite. Remove esse fardo pesado. Eu quero que você coloque as suas mãos sobre as suas costas. O Senhor está removendo fardos pesados aqui nessa noite. O Senhor está removendo o fardo pesado que você possa estar carregando. Nessa noite o Senhor, Ele remove esse fardo. Ele arranca esse fardo de ti. Ele arranca de você as vestes de luto. E Ele traz sobre você novas vestes, vestes de louvor, vestes de alegria. E Ele libera sobre ti, o jugo dEle que é suave, o fardo dEle que é leve. Erga suas mãos para os céus. Entregue para Ele agora esse fardo. Fala: é teu, Jesus. É teu, Jesus. É teu, Jesus. É teu, Jesus. Diga uma palavra de agradecimento a Ele. Oh, eu sinto o Espírito Santo dizer para alguém hoje aqui: eu tenho visto a tua aflição, filha. Eu tenho visto as noites que você não consegue dormir. Eu tenho ouvido os seus gemidos. Eu tenho visto as suas lágrimas. E eu também tenho ouvido as suas orações. Eu não me esqueci de você, assim diz o Senhor. O teu nome está escrito na palma das minhas mãos. O Senhor te ama muito. E Ele manda te dizer
que Ele está cuidando, que Ele está tomando a tua causa. Ele está tomando a tua causa nas mãos dEle. E você pode levantar a sua cabeça. E você pode sair daqui com a cabeça erguida. Porque os teus inimigos não mais te oprimirão. Os teus inimigos não mais oprimirão você. O Senhor te faz livre nessa noite, mulher. O Senhor te liberta nessa noite de tudo aquilo que está te angustiando. Oh, levanta suas mãos para os céus. Eu declaro sobre ti. Eu declaro sobre ti a liberdade do Senhor. Eu declaro sobre ti a vida do Senhor. Em nome de Jesus, que todos os seus inimigos saiam, batam em retirada, fujam de você, porque o Senhor é contigo. O Senhor é contigo. Ele é a tua paz. Ele é o teu descanso. Erga suas mãos para os céus e celebre a Ele. Celebre a Ele. Celebre a Ele. Celebre, 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 celebre. Tudo que eu preciso vem aqui comigo pra eu continuar. Que me impulsiona todos os dias pra eu não parar. Tu és o motivo, Jesus, que eu tenho pra avançar. Eu não poderia encerrar essa reunião sem perguntar se alguma mulher aqui nessa noite quer tomar uma decisão para viver um novo começo com Jesus. Não saiu ainda, não saiu ainda. Espera só um pouquinho para que possa se concentrar, tá? Para não perder a concentração. Se alguma mulher hoje aqui, talvez alguma que veio aqui na frente, alguma que está aí nas cadeiras, se você hoje quer viver um novo começo com Jesus, se tem alguém aqui que decide hoje viver um novo começo, uma nova história, entregar a sua vida, tem alguém? Levanta a mão onde você está. Amém. Todas já fizeram. Todas já estão vivendo um novo começo. Amém. Glória a Deus. Levanta suas mãos. Pai, guarda suas filhas. Leva elas em paz para os seus lares. Que esse restante de semana seja extraordinária. Que a paz do Senhor, que excede todo o entendimento, transborde na vida delas. Em nome de Jesus. Deus abençoe, lindas. Glória a Deus. Amo vocês.